As enchentes ocorridas no Rio Grande do Sul em maio de 2024 prejudicaram a infraestrutura de comunicação. A população afetada era informada sobre as notícias relativas às enchentes ao sintonizar por rádio de pilhas frequências de ondas AM, cujo alcance é maior. Uma onda AM é modelada matematicamente por equações que envolvem a função cosseno, cuja variável independente é o tempo t, que aparece multiplicado pela frequência f da onda. Como exemplo, pode-se considerar a equação referente ao processo de modulação de uma onda AM igual a S de t igual a que multiplica 1 mais k vezes mt vezes tudo isso, o cosseno de 2π ft, em que A é a amplitude, F a frequência, K a constante da sensibilidade, a amplitude e mt o sinal que contém a informação. Quando a frequência F é multiplicada por 3, o comprimento da onda sofre alteração. Por causa dessa multiplicação, qual transformação ocorre no gráfico da função cosseno original? Para responder essa questão, a gente vai lembrar do conceito de como funciona a função periódica. Então, eu vou deixar essa função S de t paradinha e vou lembrar qual é o modelo da função periódica. Então, vamos pegar assim, ó, f de x, uma função periódica do seguinte modo: a mais b que multiplica o cosseno ou o seno, né, de cosseno de c que multiplica x mais d. Então, a minha função, ela depende de x. O meu x vai estar aqui dentro do meu cosseno. Quando eu somo ou subtraio alguma constante na minha função seno e cosseno, que é periódica, isso acontece o que com o gráfico? Ou ele vai para cima, ou esse gráfico ele vai para baixo. Então, vamos lembrar o gráfico da função cosseno nesse caso. Ela varia entre o 1 e o menos 1. Como o cosseno de zero é 1, então ela vem exatamente nesse gráfico aqui, periódico. Então, quando eu faço a multiplicação de uma constante A, esse gráfico ou ele sobe ou ele desce. Agora, quando eu multiplico uma constante na frente do meu cosseno ou do seno, o que vai acontecer com essa função? Eu vou mexer na amplitude. E o que significa essa amplitude? O que é isso? Eu vou aumentar aonde ela tem o seu máximo e o seu mínimo. Por exemplo, olhando no gráfico aqui. Então, a amplitude do cosseno é entre o 1 e o menos 1. Se eu multiplicar, por exemplo, esse b como sendo o 2, a amplitude vai de 2 até o menos 2. E esse gráfico, ele será assim, ele vai aumentar a amplitude. Então, a faixa de máximo e mínimo muda. Agora, essa constante c que vai multiplicar o meu x que está lá dentro do cosseno, o que ela faz com o gráfico? Ela vai mudar o meu período da função. E como eu calculo esse período? Ele é exatamente 2π dividido pelo módulo dessa constante c. Então, o que é o período no gráfico? Então, como é uma função periódica, ela se repete. Nesse caso, ela vai do 0 até o 2π. Ela está se repetindo nesse período de 2π. E aí, o que pode acontecer quando eu faço a multiplicação por uma constante? Eu vou mudar esse período. Então, ela vai, por exemplo, vou diminuir o período, né? Uma constante que vai diminuir esse período. Ela vai fazer assim, ela vai ficar com mais períodos dentro de um intervalo que é o 0 a 2π, por exemplo. E aí, esse período, ele é diminuído. Então, no gráfico, essa sanfona, vamos assim dizer, fica mais espremida. E por último, quando eu somo uma constante dentro do meu cosseno,
né, depois do meu x, então é uma constante que está somando ou subtraindo. Isso, no gráfico, significa que esse gráfico está sendo ou transladado para a direita ou para a esquerda. Então, graficamente, o que está acontecendo? Eu estou pegando esse gráfico e mudando ele ou para a direita, né, ou para a esquerda. Agora, voltando para o enunciado do exercício, depois dessa explicação, o que a gente vai ter? Ele está perguntando se eu multiplicar um 3 aqui nessa frequência. Então, você concorda comigo que vai ficar cosseno de 2π vezes 3 vezes f vezes t. E agora, quem é a minha incógnita, né? É exatamente o t. Então, o t é o meu parâmetro. Lembra lá na função? Quem é o meu parâmetro? Meu parâmetro é o x. Então, nesse caso aqui, o t é o meu parâmetro. O que esse 3 ele está fazendo? Ele está multiplicando tudo isso daqui, 2π vezes 3 vezes f, é uma constante, é um número. Então, o que vai acontecer quando eu tenho um número que multiplica o meu x, ou nesse caso, o meu t? Ele mexe com o meu período. Ao mexer com o meu período, o que está acontecendo com essa função? Ela está, a sanfona, vamos assim dizer, está ficando mais contraída. E a alternativa que é a correta é a alternativa D. Por quê? Ela está contraindo horizontalmente. Ah, mas por que não é uma expansão? Ele não vai ser uma expansão, a expansão seria aumentar esse período. Por quê? Olha para essa fração, 2π dividido pelo módulo de C. Quando eu tenho um número, 3 nesse caso, ou 2, ou 8, o que está acontecendo com essa fração? Ela está diminuindo. Agora, se for um número, por exemplo, meio, 1/4, 1/8, essa fração ela está aumentando. Então, nesse caso, não vai ser uma expansão, porque foi multiplicado por 3, e sim uma contração.